O Arthur quer saber se o Galo está negociando com alguém. Arthur, o Atlético fez nos últimos dias 2 movimentos para tentar fechar com o Alan, volante que pertence ao Flamengo, já foi do Galo. O Atlético até recebeu o feedback de que o Alan gostaria que esse negócio avançasse, até por isso o Atlético insistiu. O Flamengo não demonstrou nenhuma intenção de fazer o acordo, tá? Outra informação importante sobre o Galo, o Atlético fechou o empréstimo do Bryan Palacios para o Al-Ahly, dos Emirados Árabes Unidos. O Al-Ahly é o time que acaba de contratar o Luiz Castro. O empréstimo tem uma pequena compensação financeira que não vai mudar o preço do dólar, mas garante a entrada de algum dinheiro. E se o Al-Ahly comprar o Bryan Palacios, vai desembolsar um valor superior aos 3 milhões de dólares que foram investidos quando da sua compra no ano passado junto ao Atlético Nacional da Colômbia. Confesso que achei a contratação do Bryan Palacios muito ruim, mas existe uma luz no fim do túnel. O Galo, com esse negócio, pode ter lucro com um jogador que não esteve nos planos do técnico Cuca. Tá bom? Você viu os números do Lianco antes da sua lesão? Em 17 jogos, o Lianco tem 2 gols, 90% de acerto nos passes, 40-60. Os números do Lianco são bem bons. Por falar no Lianco, até estava conversando com uma pessoa próxima a ele, e essa pessoa me confirmou que existem 2 propostas feitas ao Lianco, mas ainda não levadas ao Galo, uma da Inglaterra e outra do Catar. O Lianco não gostaria de sair do Atlético nesse momento, está super feliz com a volta ao Brasil, com a estadia em Belo Horizonte. Ele queria estar mais perto dos pais, passou por alguns momentos até de dificuldade emocional, psicológica e tal, mas a verdade é que o Lianco vai tomar decisão depois que consultar o Atlético e entender como é que o Atlético vê essas propostas, tá bom? Não tive acesso a números, deixa eu ver até se já há alguma novidade. É legal que vocês mandam essas... Boa noite. Por aí. O time do Catar e o da Inglaterra, algum deles já oficializou proposta ao Galo? O Gabriel Gomes, fair play vai acabar com o futebol brasileiro? Não vai não, Gabriel, não vai não. Qual que é a ideia do fair play, meu? Impedir que clubes de futebol gastem um dinheiro que não tenham e resolver o problema das dívidas dos clubes. Cara, é inaceitável, na minha opinião, Gabriel, que o Corinthians deva para o Cuiabá, que o Internacional deva para o Botafogo, que o Botafogo deva para o Santos, que o Santos deva para o São Paulo, que o São Paulo deva para o Cruzeiro. Cara, é uma cadeia, uma bola de neve que vai tomando conta das coisas e parece que os caras contratam sabendo que não vão pagar e mesmo assim fazem. Tá errado. Não pode ser assim. Então, se o fair play financeiro instituir que você não pode mais dever para clubes, os clubes vão precisar se orientar em relação a isso. E só vai poder contratar quando você tiver condição financeira. Contrata menos, investe mais na base, trabalha melhor, não vai sair contratando só por contratar. O mercado de negociações, acho que até vai ser afetado. E eu vivo do mercado de negociações. Mas, cara, se é para a gente ter um mercado mais regular, um mercado funcionando de maneira estável, melhor, cara. Melhor, porque assim é uma baderna. Do jeito que está, não funciona, não tem a menor lógica continuar desse jeito. Eu acho um grande absurdo os caras atuarem no mercado brasileiro da forma como eles fazem, tá bom? Um abraço, bom dia, boa quarta-feira a todos. Alô, Massa do Galo, quarta-feira de último trabalho na cidade do Galo para o duelo desta quinta-feira. Lembrando, às 9h30 da noite contra a equipe do Internacional pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético que vem numa boa sequência na competição. São nos últimos 7 jogos nenhuma derrota, vem pontuando, teve sim alguns empates. O time do Atlético que na última rodada venceu o Ceará. E tenta, pelo menos tem como projeção, terminar esse período antes do Mundial de Clubes no G6 da competição. Para isso precisa vencer a equipe do Inter. Amanhã também precisa torcer por um tropeço do Bahia. O Bahia que entra em campo também nesta rodada. O Atlético pro duelo contra o Inter tem o desfalque do seu principal zagueiro, o Lianco, e tem hoje o retorno, por exemplo, do zagueiro Júnior Alonso, paraguaio, que esteve em campo pela seleção paraguaia nos jogos pelas eliminatórias. Outro atleta que já vai estar à sua disposição, lembrando o Alonso por ter atuado pelo Paraguai
contra o Brasil, estava em São Paulo. A logística é muito simples, já aguardado agora no horário do almoço, mas tem também o equatoriano, o titular da equipe, o Alan Franco, está com a seleção do Equador, e o Equador que... Pelo menos dentro do que teve contra a seleção do Brasil, também o jogo contra o Peru em Lima, o Alan Franco atuou muito. Inclusive é um dos jogadores mais voluntariosos da seleção equatoriana. Então o Cuca vai receber o atleta na noite desta quarta-feira e vamos aguardar a questão física do jogador. É o Atlético de olho no Inter e o torcedor, para quem sabe, se despedir antes dessa parada para o Mundial de forma positiva. Na cidade do Galo, teve o técnico Cuca, depois de uma longa maratona de jogos onde teve envolvidas as competições, o Brasileiro, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana. E então o Atlético teve um mês bem puxado de abril. O Cuca, depois da sua chegada, não havia, tido esse tempo até mesmo para dar algum tipo de orientação, alguma forma nova de atuar e também a parte física, que conta muito. A gente já sabe que não tem o Lianco. Para a vaga dele, o principal é o Igor Rabelo, sem muitas dúvidas. Ainda tem a opção aí do Vitor Hugo, também do próprio Rômulo, do Ivan Roman, mas é o Igor Rabelo que larga na frente. O Atlético atualmente tem Thiago no departamento médico e a gente vai trazer as informações, do decorrer das férias que serão dadas aos jogadores, porque alguns deles terão, na cidade do Galo ainda o batente a todo vapor. São eles o Coelho e também o próprio Guilherme Arana, atualmente no departamento médico se recuperando de lesão. Atlético que conta ainda no seu DM com o Cadu, com o Caio Maia, que completam, essa lista dos jogadores lesionados. Meu caro Thiago, é o penúltimo trabalho nesta terça, amanhã finaliza a preparação. É o Atlético que se despede antes da parada aí para o Mundial de Clubes contra o Internacional na noitada de quinta, Thiago. E hoje o Galo tá de olho, no Júnior Alonso em campo contra o Brasil, Alan Franco em campo pela seleção equatoriana. Será que dá tempo? O Alan Franco, principalmente, o Ale Oliveira, me preocupa mais, viu? Ele tem jogado nos últimos jogos em que eu vi ele em campo. Você via nitidamente ele com uma restrição de movimento. E no jogo contra o Brasil, apesar de ter corrido muito, tava com o joelho também cheio de proteção. Será que hoje o torcedor atleticano seca pra ver se ele sai rápido, é substituído? Ou deixa a coisa arder nas eliminatórias, hein, Ale? Eu acho que o Alan Franco é um cara que inclusive joga numa função diferente, na sua seleção. Ele é meio um meio armador, principalmente ali pelo lado direito, Quase um ponta, né? É, um jogador que trabalha muito ofensivamente e realmente é uma peça muito importante nessa boa seleção do Equador. Eu acho pouco provável, que ele seja poupado em algum momento, porque, como a gente disse aqui, ele é fundamental para esse time, Ele é organizador desse time. Então, acho que é só torcer para que ele não tenha nenhum tipo de lesão, que ele consiga ter um bom retorno, uma boa recuperação, porque ele também é muito importante para o Atlético. Ô Simões, eu acho que ninguém trabalha esperando, desejando lesão, mas pelo fato que o campeonato vai parar aí 30 dias, vem 15 dias de férias, será que, mesmo que no sacrifício, jogando hoje, pra pegar avião, chegar a tempo do jogo quinta-feira, coloca no campo e deixa arder, porque vai ter tempo pra férias, pra se recuperar? Ou preserva, cuida da saúde do jogador, Simões? Thiago, ele joga, é o último jogo das eliminatórias do Equador, Contra o Peru em Lima, quase 11 horas da noite, então o jogo só vai acabar amanhã. E aí, amanhã, com certeza, que ele inicia esse retorno ao Brasil. É longe, é muito tempo de viagem. Não tem voo direto? Isso, pro atleta que tem o desgaste de uma partida de eliminatórias é muito, mas, por outro lado, eu vejo o Alan Franco como peça fundamental desse time do Atlético, tá? Então, é uma questão aí que a fisiologia do Atlético, o departamento médico, eles vão ter que debater com a comissão técnica o aproveitamento do Alan Franco. Agora, eu vejo ele como o principal volante do Galo e é muito importante ter ele em campo contra o Internacional, até porque o jogo vale demais, Thiago? Assim como eu falei do Vitória, passar o mês da Copa do Mundo de Clubes na zona de rebaixamento, é a chance do Galo de passar o mês da Copa do Mundo de Clubes no G6 do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida nenhuma, dá fôlego pro restante da temporada. Vale muito. Penúltimo trabalho feito nesta terça-feira na cidade do Galo, ainda amanhã pela manhã, a reta final da preparação para o duelo de quinta-feira, 9h30 da noite contra o Internacional. É o último antes da parada para o Mundial de Clubes. O Atlético vive bom momento no Campeonato Brasileiro, 7 jogos, que não perde, então vem de certa forma pontuando. E o Atlético que, pelo menos antes dessa parada, que tem como projeção, como objetivo, ficar no G6, da competição. Para isso precisa bater o Internacional e torcer por um tropeço do Bahia. O Atlético hoje, Cirilo, foi manchete da turma do bate-bola. Tem uma situação, de certa forma, confortável com relação aos jogadores que estão com as suas seleções pelas eliminatórias. Lembrando, o titular Júnior Alonso
e também o volante Alan Franco. O Júnior Alonso, atleta da seleção do Paraguai, atua 90 minutos, mas vai estar no Brasil, em São Paulo. Já o Alan Franco, que atua pelo Equador, inclusive contra o Brasil, ele foi o atleta, né, que mais correu em campo, né, percorreu uma longa distância, cerca aí de 11 quilômetros, faz até uma função diferente na seleção equatoriana. Aí a seleção do Equador acaba enfrentando o Peru, jogo em Lima, então ele deve chegar mesmo em Belo Horizonte na noite de amanhã e depende muito da situação dele física para ir para o jogo. O Atlético vem monitorando tudo isso, até porque a turma que vinha treinando, né, na Cidade do Galo, nesse período em que os jogos foram paralisados pelo Campeonato Brasileiro, a parte física e também o dia a dia da questão da Cidade do Galo contou muito. Sobre o Ivan Roman, o chileno, sequer ficou nem no banco, né, no jogo contra a Argentina, então é outro atleta e ele não vem entrando. A gente cita mais os titulares, que são o Júnior Alonso e também o Alan Franco, hoje em campo. E o Atlético, que finaliza os trabalhos amanhã, Cirilo, tem agora o tanque cheio, né? Depois de uma maratona bem pesada em que teve no mês passado. Agora a questão de rotina, né, do dia a dia, estava conciliando Copa do Brasil com Copa Sul-Americana, com Campeonato Brasileiro, não é motivo de reclamação. É isso, Rubem. Você falou do Roman de novo, né? Hoje, né? Nem no banco. O Ivan Roman lá no duelo do Chile. Tá perdendo para a Bolívia 1-0. Temos 37 da etapa complementar. E é um cara novo, né, Cirilo? Muito 18 novo. anos, poderia ficar aqui para estar trabalhando no dia a dia. De certa forma também vai pegando uma experiência na seleção. Tá no grupo principal, mas não tá de novo entre os relacionados aí o Ivan Roman. Ô Edu, eu te perguntei há pouco sobre o cenário aí pra quinta, pensando em Vitória e Cruzeiro, e pra esse Atlético Internacional, o Inter deve vir com muitas alterações, tem muita gente aí lesionada e tá sem o Alan Patrick suspenso. Tá sem seu principal jogador e sem outras peças importantíssimas no elenco, então isso torna o Atlético favorito pro jogo da quinta-feira. E Cirilo, pontuar, somar 3 pontos para ir mais tranquilo. O Atlético pode passar esse Mundial de Clubes da FIFA no G6, que é um posicionamento, eu acho que compatível a tudo que a gente imagina que esse elenco possa entregar no Campeonato Brasileiro, tendo 3 competições ainda pela frente. O Atlético precisa muito desses 3 pontos, porque o pós-mundial vai ser muito pesado pro Galo. O Atlético vai ter uma sequência pesadíssima de mata-mata, de Sul-Americana, de Copa do Brasil, de jogos pesados e difíceis contra adversários grandes de Campeonato Brasileiro. Então, esse jogo contra o Inter, um Inter desfalcado, ele é fundamental para que o Atlético some pontos. E rapidamente sobre o Ivan Roman, eu acho que o Galo gostou muito da convocação, cara. Ele já é um jovem talento do Atlético que tem convocação para a seleção principal do seu país. Isso já conta no currículo, isso já pesa numa futura negociação, caso aconteça. E eu acho que o Atlético precisa ter muito carinho com os jovens, com o Roman, com o Patrick, que está iniciando a sua história no clube, com o próprio Rubens. Não pode um jogo ruim, um drible tomado, como aconteceu com o Roman, transformá-lo num péssimo jogador. Então acho que tem que ter cuidado. Já aconteceu com outros atletas em outras temporadas, de um jovem de 18, 19 anos, na primeira temporada como profissional, já ser cobrado como um veterano. E nós temos muita culpa nisso. Nós também não temos paciência. Então que essa convocação do Roman traga a ele mais experiência, o convívio com a sua seleção, e que aqui no Atlético ele tenha mais oportunidades. Mais oportunidades para errar, mas principalmente para evoluir. Concordo contigo. Tem que pôr pra jogar. Tem que dar minutos, tem que dar chance. Nunca vamos saber se o menino é bom mesmo, se tem potencial, se ficar no banco como terceiro, quarto, quinto reserva. E os relatos são de que ele tem potencial. E agora convocado para a seleção principal, mesmo não estando entre os relacionados. Unimed BH apresenta a corrida Itatiaia, dia 3 de agosto, na Praça Nova da Pampulha. Reúna seus amigos, chame sua família e participe desse grande evento com a equipe de comunicadores da Itatiaia. Tem virada de lote hoje, hein? Garanta agora sua vaga no site corridaitatiaia.com.br. Realização Itatiaia, patrocínio Copasa, Minas Gerais, Governo Diferente, Estado Eficiente, Faculdade de Saúde Santa Casa BH, Gerdau e Saudali. Organização TBH Esportes. Siga Rubens Júnior. Pois é, Cirilo, outra situação que o Cláudio até trouxe aqui na programação da Itatiaia sobre o Brian Palacios, né, que é um jovem do Atlético que investiu aí cerca de 3 milhões de euros. Ele está muito próximo de ser anunciado pelo Al Ahly dos Emirados Árabes, que o Atlético vai fazer um empréstimo, né, com uma quantia também para receber e também com um valor fixado. Então ele já está na reta final de realizar exames. Vamos aguardar para concretizar esse empréstimo. Lembrando, ele tem 2 gols em 33 jogos pelo Atlético, JVC. Isso aí, torcedor do Galão da Massa, ficamos por aqui com o giro de notícias do Atlético Mineiro. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando também o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Galão da Massa. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.